Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. E como andam de mãos dadas o conhecimento e a arte, nós vamos aqui andando nessa cadência. Ora poesia, ora conhecimento, ora arte, ora ciência. Sócrates, Platão, Aristóteles, Friedrich Nietzsche, e a lista continua. Filósofos, pensadores, todos tinham uma coisa em comum. Tinham duas coisas em comum, na verdade. Amavam o saber e muito fortemente dedicaram-se ao estudo da ética. E é seguindo essa cadência que os nossos painelistas hoje aqui presentes vão nos brindar com conteúdos relacionados a isto. Portanto, vamos começar com a apresentação do nosso painel e apresentando já o ora citado na sua obra, o professor Carlos Cardoso, figura de referência acadêmica na nossa cidade que, entre tantas coisas, é professor do Liceu de Vila e escritor. É chamado esse evento para enquadrar o papel da ética na ciência. Por favor, aplausos. Professor. Bem, a seguir, convidamos o senhor Miguel Cambinda, mestrando em Filosofia pela Universidade Agostinho Neto, licenciado pelo Liceu de Vila no ensino da Filosofia, gestor escolar e supervisor da OFIR, chamado este evento para apresentar os fundamentos da ética. Por favor, aplausos. Quanto à questão que se me coloca e para abrir a nossa reflexão, sim, faz sentido. Faz muito sentido ainda hoje discutirmos sobre a ética, porque, em princípio, a ética é a casa do ser humano. A ética é a casa do ser humano. Hoje, entendendo a ética, se calhar seria primeiro, digamos assim, necessário esclarecer qual é a nossa compreensão de ética. Primeiro, sobre a expressão ética, recai em várias acepções. E comumente se entende ética quase mesmo que moral. Dizemos moral e dizemos como ética, as pessoas, gostaria de dizer pessoas comuns, mas eu não entendo que existem pessoas comuns, mas comumente referir-se à moral é quase mesmo com referência à ética. Mas no sentido técnico há uma discussão fundamental que se passa. Conquanto as duas palavras no fundo signifiquem a mesma coisa, das suas raízes etimológicas, temos por um lado moros moris, que para os romanos, ou diríamos aqui no latim, traduzia a ideia mesmo de costume, os actos, mas no sentido daquele conjunto de actos que devem reger a convivência natívidas. Por outro lado, temos o ethos. O ethos, no fundo, é a mesma coisa que amores, mas ética já não é a mesma coisa que amores. Os gregos, sobretudo na época clássica, na Idade Clássica, tiveram o costume de aquelas palavras que expressam a arte acrescentar este que, no fim, para expressar uma espécie de arte sobre alguma coisa. No caso, esse ethos
digamos assim, código, não é? Código de regência da vida social, das interações. Portanto, a reflexão que se pode fazer sobre, digamos assim, esse código, aqui digamos código ético, mas estaríamos, digamos assim, repetitivos. Portanto, é que vai receber o nome de, digamos assim, ética. Portanto, ética é um estudo sobre os códigos morais. Hoje diríamos assim, mas para ele seria, digamos assim, a arte sobre os costumes. E, aliás, é nesse sentido, por exemplo, que Aristóteles traz a própria ideia de ética, quando nos diz que é a arte de bem viver. Portanto, a arte de bem viver é que é, portanto, a ética. Mas, no fundo, digamos assim, não é só a arte de bem viver como tal. É uma reflexão, portanto, sobre os princípios morais, aqueles princípios nos quais nos baseamos para, digamos assim, podermos agir harmoniosamente no conjunto social, no meio dos outros. Portanto, em princípio, é importante estabelecer essa diferença, essa distinção entre ética, portanto, e moral. No âmbito da filosofia, portanto, a ética é a filosofia moral, é o estudo, digamos assim, das normas morais. Olharmos primeiro para a questão de como Aristóteles coloca a própria ética. Portanto, é a arte de bem viver. Aliás, é, digamos assim, um conjunto de princípios que garantem, levam à eudaimonia, ou diríamos a felicidade, não é? A felicidade, a vida bem conseguida. Portanto, olhamos, digamos assim, para a maneira como Aristóteles a coloca. Primeiro, qual é a importância da ética? Naturalmente, a ética, mesmo nesta perspectiva de Aristóteles, tem a função, diríamos, em termos emancipatórios, tem a função de fazer com que os homens, digamos assim, vivam obedecendo aos princípios, naturalmente, embora ele introduza também um outro conceito, que é o conceito de fortuna. Fortuna, naturalmente, nós hoje, a fortuna é aquela que tem bem, rico, mas na seção de segunda expressão, não para Aristóteles, e esta é a seção que vem depois da queda de média, fortuna. Portanto, diz a fortuna boa e a má fortuna. Portanto, a expressão própria para traduzir fortuna seria sorte, não é? Seria sorte. Naturalmente, a ideia de que a ética leva, digamos assim, à felicidade, não deve esquecer-se do fato de que existem, digamos assim, as próprias más sortes. O que significa que, portanto, nem sempre, diríamos assim, que uma vida ética naturalmente levaria à eudaimonia. Porque muitas são as coisas que se colocam, digamos assim, como empecilho ao alcance da própria boa vida. Não é só a ética como tal, mas no conjunto da polis, a função da ética é harmonizar. Aliás, porque os conjuntos, os grupos gregários só podem, digamos assim, sobreviver se assumirem, digamos assim, um conjunto de conduta, um código de conduta. E, aliás, se calhar aqui invocaram o Santo Agostinho, quando, não é, repreendendo Sêneca, ele vai dizer que a República não se destina, digamos assim, ao bem como tal. Naturalmente, Santo Agostinho é um homem religioso, de sangue misericórdia. E ele diz: a República é o conjunto de pessoas que amam as mesmas coisas. É o conjunto de pessoas que só estão juntas porque amam as mesmas coisas.
E, no fundo, o que é que nós estamos a dizer? Vivem à base, digamos assim, não só das mesmas perspectivas e expectativas, mas à base de um mesmo código. E aqui nós diríamos de um mesmo código, digamos assim, ético. Portanto, a função da ética na Polis é justamente harmonizar. Por um lado, essa ideia também virá expressa na obra República de Platão, mas, digamos assim, na discussão em torno da ideia de justiça. Portanto, a justiça é boa porque fará, primeiro, com que ninguém se sinta insatisfeito, ninguém se sinta, digamos assim, ninguém vai sentir que os seus direitos foram violados. Ninguém, digamos assim, enquanto outros ficam felizes, ele, digamos, intencionalmente foi submetido à infelicidade. Portanto, há uma vida infeliz. A justiça é para harmonizar as pessoas, de tal maneira que consigam viver juntas sem querelas, sem conflitos umas com as outras, naturalmente. Esta é uma perspectiva para entendermos, digamos assim, o que seja a ética. Uma outra é pensarmos que a ética, isto não é pela filosofia, a ética é o estudo sobre a justificação dos juízos morais. E eu penso que, em nome da filosofia, essa é a perspectiva que modernamente mais se escuta. Portanto, a ética é estudarmos como justificamos a ideia de estar certo e está errado. Quer dizer, a ideia de moralmente correto e moralmente errado. Faz sentido ainda hoje pensarmos que é necessário discutirmos a ética ou vivermos eticamente? Naturalmente a questão é um bocado provocadora, porque sem ser num contexto em que há uma sobressaída da individualidade. Eu penso que nesse contexto é que a situação se coloca, a questão se coloca. Faz sentido, e este é o grande tema, o grande tema de Bauman. Se ainda faz sentido alguma ética hoje. E qual é a razão dele perguntar se de facto faz sentido? Enfim, a ideia do indivíduo, digamos assim, da sobressaída do indivíduo, naturalmente afasta a perspectiva do coletivo. Portanto, os juízos morais vão, digamos assim, elaborar-se não em função, digamos assim, desta harmonia que é em relação aos outros, do jogo significado, mas em relação ao indivíduo. Portanto, é uma ideia de moral individual ou ética individual. Mas isso é uma contraposição à própria definição de ética. Já voltamos a essa questão. Vamos ainda também passar a palavra ao professor Chia para entendermos este nosso tema na perspectiva científica. Ética para os cientistas costuma ser algo que tem merecido alguma consideração. No mundo científico, o que se fala de ética, o que é relevante parece nos encontrar. Ciência comunitária é cega. Tem um propósito, aparentemente diz respeito à maioria das pessoas, dos integrantes da comunidade, pois a ciência, unida à tecnologia, aquela forma de ser, faz com que a comunidade tenha um lugar um pouco melhor para viver, em função em relação aos condimentos que as pessoas precisam para melhorar a sua qualidade de vida. No entanto, para se conseguir atingir esses propósitos, muitas vezes o cientista transporta para a ética e o desenvolvimento das suas máquinas, porque ele está ligado à tecnologia também, esquece-se um pouquinho dos propósitos pelos quais ele quer desenvolver na prática a teoria que tinha esboçado. E isto por quê? Porque o cientista, quando está envolto nos seus afazeres,
Tem muitas questões que ele não pode se colocar, por isso, se alguém lhe perguntar, ele não pode responder. Para, por exemplo, determinar a cura de determinada doença, precisa de se fazer pesquisa, precisa de se fazer investigação. E depois, de alguns dados, é necessário confrontar esses dados com outros, então tem que se ir para uma experiência. Se é uma doença relativa ao homem, uma doença ligada ao homem, por exemplo, esse tipo de enfermidades, é preciso que um outro homem ou um ser semelhante ao homem e respeito ao funcionamento orgânico desse corpo possa ser sacrificado para melhor se ter luzes para se compreender essa doença em si, aventar as hipóteses da cura. Aí já fosse a ética, pois a ética também fosse os costumes, né? Porque o costume está significado naquilo que respeito às determinações. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Isso é para cá que seus respeito a materiais. Especificamente quando se quiser que tem a ver com matéria, mas tem a ver com forma, tem a ver com estrutura. Não o que devemos fazer, mas como vamos fazer o que devemos fazer. Então, há sempre um pouquinho de separação escondida entre a ciência e o mundo da ética e da moral em geral. Esses avanços todos que nós estamos a vivenciar, direto ou indiretamente, é graças ao sacrifício de muitas espécies, quer humanas, quer animais, quer plantas, graças ao sacrifício. Então, há uma luta dos filósofos e quero já parabenizar a todos aqueles que são amantes do saber, pela passagem do nosso aniversário, Dia Mundial da Filosofia, e pedir mesmo que continuem sempre fortes, com passos firmes para frente. Como dizia, há sempre esta situação de que para termos qualquer coisa boa, precisamos de sacrificar qualquer coisa boa também. É bom, sacrifica-se para melhorar o antes bom para ser melhor. Então, parece um pouco de desfazamento entre a ciência e o mundo, a ética e a moral no geral. É preciso chamar-se atenção para que nós, enquanto amantes da filosofia, continuemos a ver as nossas vozes para um pouco limitarmos as situações deste mundo tão aberto do cientista, porque já sabemos que a ciência não cumpre regras, a ética pode levar o mundo ao descamo. A humanidade pode perecer se a ciência não cumprir as regras da ética. Se vocês virem, estamos num momento em que o mundo está ameaçado, a humanidade está ameaçada. Mas ainda nessa questão, será que, conforme falava o Miguel, também existe este incômodo do individualismo a querer se sobressair no mundo científico e por isso, de vez em quando, termos progresso científico graças a sacrifício de coisas boas, como disse o professor, ou é uma coisa simplesmente inevitável e não é questão de individualismo da parte do cientista? O homem é egoísta por natureza. O homem é egoísta por natureza. E por isso mesmo o homem constitui-se em sociedade. Essa sociedade se elevando acima de outras sociedades, o que ele vai pretender? Vai pretender que ele é o superior, é o maior, e os outros são os inferiores, devem submeter-se a este que é superior. É assim que o mundo está dividido em superiores e inferiores. E a globalização, quando vem, é para fazer com que este global venha a beneficiar a aceleração do desenvolvimento do mundo não subdesenvolvido e em detrimento do mundo subdesenvolvido que quer também ser desenvolvido. Um exemplo é o seguinte: se algum amante da ciência do terceiro mundo tiver encontrado alguma solução de algo que tenha estonteado o mundo, ele não sobressai. Imediatamente que
o mundo tenha conhecimento disso, ele é ou cooptado ou eliminado. Não pode que o mundo periférico atinja os patamares do mundo não periférico, do mundo desenvolvido. É assim que o mundo está dividido, para que haja sempre uma reserva para o mundo desenvolvido. E nós em África estamos sendo considerados essa tal reserva do mundo desenvolvido. Uma reserva de matérias-primas, uma reserva de elementos para experiências, etc. Por isso é que o mundo desenvolvido não tem nenhum interesse, mas isto é mesmo assim, não tem mesmo nenhum interesse, que o mundo subdesenvolvido deixa este degrau e atinge os patamares do mundo desenvolvido. Dali se vê a grande distância entre nós e o mundo desenvolvido. Enquanto eles fazem viagens para Marte, durante 6 anos estão a acompanhar, não vão pessoalmente, mas mandam materiais para lá, e chegam a Marte durante 6 anos, nós temos problemas de chegar a Chipria rápido. Veja uma distância milenar que nós nos encontramos com o mundo desenvolvido. Por causa do quê? Do egoísmo. E o cientista, meus queridos irmãos, o cientista, ele é cientista. E ele devia ser independente. Mas ele está dependente de um sistema político. Porque ele é cidadão. Como cidadão, ele está conformado a obedecer às leis da conjuntura política estabelecida. Então ele desenvolve algo, cientista tecnológico desenvolve algo, mas às expensas do regime político, porque ele é cidadão desse país. Por isso é que Albert Einstein ficou arrependido e quase ia ficar chocado, se não ficou mesmo, por causa do problema da bomba atômica. Ele descobriu, o exército, o governo norte-americano apareceu, deram dinheiro, tiraram as fórmulas, outros cientistas do exército desenvolveram e fabricaram a bomba atômica e experimentaram a bomba atômica sobre as pessoas, em 6 e 9 de agosto de 1945. E ele teve conhecimento disso e ficou equivocado. Ficou alguns momentos que ficou esquizofrênico, porque ele disse: não foi para isso, estou arrependido. Se eu soubesse que vocês iam aproveitar os meus conhecimentos para isso, eu não os queria dar. Mas se ele não desse, ele seria morto. Seria morto e os conhecimentos aplicados ao mesmo. Isso continua até hoje. O cientista está às expensas do regime político estabelecido na altura do que o cientista é. E se vocês virem a configuração, não é apenas do mundo desenvolvido, mesmo do mundo subdesenvolvido, por causa da dependência que tem do mundo desenvolvido, também acontece isso. Qual é o lugar da universidade angolana no contexto da organização política nacional? A Universidade Angolana não tem um governo próprio. O chefe máximo da Universidade Angolana não é eleito pela Assembleia da Universidade. Ele é nomeado pelo Presidente da República, que é tido como o primeiro magistrado do país. Sendo o primeiro magistrado do país, também é o primeiro reitor da Universidade Angolana. Isso ele tem a prerrogativa de nomear o reitor da universidade em funções, nomear os presidentes das instituições universitárias do ensino superior. É assim, portanto, são esses problemas que nós temos no mundo inteiro e um pouquinho também no nosso mundo pequeno, mas que tem as manias do mundo grande, justamente para impedir que nós pequenos consigamos também ser grandes. E por isso é que estamos assim, não conseguimos. Basta ver que nós estamos aqui, conhecemos desde os 80, mas mesmo assim hoje, para se falar um pouco com propriedade sobre, por exemplo, metodologia de investigação científica, não vou chamar aqui meu colega, este aqui não, tem que vir um professor de Portugal, para falar de quê? Metodologia de investigação científica, que já tinham vindo antes, nos 80, nos 90, nos 2000, já tinham vindo. Mas vem hoje outra vez, para quê? Ensinar sobre questão científica. Vai dizer 1000 palavras que já dizia antes, mais 2 novinhas. É assim que está o complexo organizacional. Passar para o Miguel Arcanjo, ele que é jurista. Aos juristas costuma interessar pensar no direito numa espécie da perspectiva da ética, ou os juristas sempre assim, simplesmente juristas sem tomar em conta considerações éticas?
A questão da ética, falar de ética e direito, é uma questão que debate-se desde os primórdios. Ética e direito sempre andaram de mãos dadas, apesar de, a dado momento da história, o direito fazer essa distância da ética. Todavia, autores como Hegel e tantos outros fizeram um esforço de tentar trazer novamente a ética dentro do direito para poder então dar aquela capa ou revestir o direito um tanto quanto mais sensível e afastar o direito simplesmente da técnica. Falou-se aqui, por exemplo, da bomba atômica, que é resultado de um período em que o mundo vivia de guerras e nestas guerras que o mundo viveu também teve mãos de juristas. Então, pergunta-se o que tiveram a fazer esses juristas para que, apesar do mundo ter códigos que regulavam a conduta do ser humano, ainda assim incorremos em situações como estas guerras mundiais. Estamos a falar propriamente em que o direito era encarado numa perspectiva só positivista, ou seja, simplesmente aquilo que está no código. Então, é dali que interessa sim aos juristas trazer a ética a este campo, porque se retirarmos esse elemento ético do direito, estaremos a olhar para os juristas como simples robôs, aqueles que fazem simplesmente o que está escrito na norma. Se a norma não dizer, o jurista não faz. Se a norma dizer, o jurista faz, e quando, às vezes, a situação em questão não pede uma atuação como tal, como a lei está inscrita no código. Então, a ética interessa sim ao direito, porque é ela que vai suavizar esse pendor mais rigoroso e até desumano da norma, para poder então aplicar o direito ao contexto que se lhe impõe. Obrigado. Relação entre direito e ética. Historicamente, que pensadores trabalharam para que chegássemos a esse ponto, com a ideia de que vale ou é necessário termos a ética para tirar esse caráter simplesmente tecnicista e desumano da norma, para tornarmos a lei um pouco mais branda ou sensível à própria realidade, dado que a própria lei se destina aos seres humanos. Ele é milenar. Por exemplo, na antiga Grécia, Sócrates inaugurou uma questão que ecoa até hoje. O que, afinal de contas, torna uma norma verdadeiramente justa? E foi a partir desta indagação de Sócrates que Platão e Aristóteles começaram a diferenciar a lei boa da lei simplesmente correta, e fixaram assim as bases do pensamento cultural e jurídico da cultura ocidental. Séculos mais tarde, ou até um exemplo caricato do diálogo entre ética e direito, é o que podemos presenciar no Evangelho de São João, a questão da mulher adulta. No momento em que ela estava para ser apedrejada, era o direito a falar. Mas quando se perguntou a Jesus qual seria o trato que podiam dar a essa mulher, qual foi a resposta de Jesus? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, Jesus faz um convite às pessoas a entrarem no seu íntimo, a refletirem sobre as suas próprias condutas e não se sentirem dignos de julgar aquela mulher. Então, a partir dali, podemos fazer um salto até o surgimento, por exemplo, do Estado moderno. Filósofos como Thomas Hobbes, Jacques Rousseau e até Immanuel Kant defrontaram-se ferrenhamente para poder legitimar o direito e definir, legitimar a política, nesse caso, e definir os direitos individuais dos cidadãos. Então, foi a partir dali que traz-se a ética, ou começou-se a perguntar se a ética podia ou não moralizar o direito, e fixou-se o contrato social como matriz jurídica que temos até hoje. Embora seja nosso país, nossas leis costumam dar voz à ética
ou costumam ter um pendor positivista? É um pouquinho arriscado, né, tomar posição nessa questão, seja por lado positivo ou negativo, né, mas há aqui algumas normas que parecem, em algum momento, ser simplesmente cópias de outras normas e que fogem o contexto social e de direito ao lado vai ser imposto. Hoje de manhã, por exemplo, eu refletia sobre o artigo 182 do Código Civil, do Código Penal, que fala sobre crime de agressão sexual. E logo no princípio dessa norma, a parte introdutória dessa norma, diz que aquele que tiver relações sexuais, né, com uma outra pessoa, sem o consentimento dela, ainda que seja seu cônjuge, comete um crime de agressão sexual. Então, nós conseguimos ver, a partir dessa norma, que estamos esperando simplesmente uma imitação. Olhamos para o código dos outros e tentamos trazer para a nossa realidade. O casamento é uma coisa sensível, né? Exige um exercício mais ético e moral das pessoas que estão dentro para poderem chegar, né, a certas conclusões. Não é o Estado que pode dizer quando é que um casal pode ou não ter relações sexuais. Então, até porque normalmente se eu vejo as tias preparam as meninas, sim, dizem que elas não podem negar. dizem que uma mulher casada raramente dorme de cueca. Sim. Então, é nessas questões em que conseguimos ver que o nosso direito, talvez, né, por conta dessa imitação, dessa importação das normas alheias, tem ganhado esse pendor mais positivista e, em vez de se enquadrar a nossa realidade como tal. Okay. Muito obrigado, Miguel Arcanjo. Voltamos ao Miguel Cambinda. Eu estava a ressaltar o facto de que, se pensarmos se ainda faz sentido sermos éticos ou viver eticamente, é uma questão que nos remete a Zygmunt Bauman, porque estamos a pensar na perspectiva do indivíduo. Gostaria que continuasse a fundamentar essa ideia para aclará-la melhor. Até hoje há um deslocamento na abordagem da própria ética, na medida que já se assume que podemos também falar da ética da perspectiva do indivíduo. E, na verdade, não é só podemos, há uma espécie de concentração, digamos assim, do centro da própria ética no indivíduo. E quais são as consequências disso? É que o que está certo não é aquilo que as pessoas dizem que está certo. O que está certo é o que eu penso que está certo. E, no seu sentido, eu meço as consequências disso. Aquilo cujas consequências são boas para mim, isto é bom para mim. Independentemente de se isto vai colocar em crise em relações sociais, por um lado, ou então a vida dos outros. Sim. Então, é justamente na ideia de individualismo, porque imagine, por exemplo, vai inclusive dizer, mesmo aqueles grupos, hoje em dia, a maior parte dos grupos constitui-se assim. Quer dizer, nós somos um grupo, mas sobressai o indivíduo. E já cheguei outra vez a dizer isso. Quer dizer, o que nos torna um grupo é o facto de que, conforme nós somos, ninguém se depende de ninguém. Quer dizer, devíamos ter um grupo cujos princípios, devíamos dizer, não deves fazer isso, tu és nosso grupo e, portanto, não deves fazer isso. Não. É que nós somos um grupo e nos torna um grupo justamente o facto de que nós somos aquelas pessoas que se juntaram, porque defende a ideia de que cada um faz o que deve. Enfim, nós estamos aqui, e podemos ter esse exemplo, estamos aqui a acompanhar por estes dias o problema de um humorista famoso que está a ser acusado simplesmente com a sobrinha pela filiação, tá? Vamos dizer pela filiação, mas dizem que é filho da irmã, não sei que deve ser sobrinha e tal. Eu posso fazer isso, mas o meu grupo não deve emitir nenhum pronunciamento a respeito disso, porque isso que eu fiz, se é bom ou não é bom, isso não é relação com o grupo. Isso tem a ver comigo, mas depois vimos outra perspectiva, em que eles vieram, não tem que prestar declarações e esclarecer a situação para os tribunais, depois é que eles voltam para o grupo, enfim. Mas então, é que a ideia de que o centro da ética hoje
imaginar até que ponto podemos continuar a ser de facto uma sociedade. Enfim, de que maneira? E naturalmente isso depois levanta no fundo um grande problema para a própria educação. No fundo, levanta uma crise grande para a própria educação. A partir do momento em que, portanto, se levanta o problema, digamos assim, da ética, nesta luta, a ética como digamos, um código para o grupo, a sociedade, e deslocado agora para o indivíduo como centro, digamos assim, da referência ética, dos juízos éticos, então há uma crise hoje que se levanta em outras próprias escolas. Eu diríamos para a própria educação. O perfil do professor hoje não é ditado por quem quer que seja. O professor pode apresentar-se como ele quiser. Quer dizer, nós temos crianças a passarem 5, 6, 7, 8 horas com uma pessoa. Não é? Nós damos nos nossos filhos. Se for já creche, ele vai para lá quando forem 8 horas e 18 se os pais deles vão buscar. Se não puderem, um pouquinho mais tarde. Para uma pessoa, digamos assim, que para se comportar ou para assumir a função que lhe confiamos, ele não tem nenhuma outra referência externa. Mas eu sou assim e o Estado deve, e aliás parece que o Estado legitima é isso. O Estado deve admitir-me como sou, como quero ser. Há um ano discutido no Ministério da Educação a norma sobre o corpo de cabelo. Começou pequeno, até foi para a Procuradoria da Justiça. E a